Livro em áudio suscitado por Cristiane Batista, grata. A tarefa destrutiva da esquizoanálise, a faxina do inconsciente, atividade malévola. Deleuze e Guattari. Destruir, a tarefa da esquizoanálise passa pela destruição, por toda uma faxina, toda uma curetagem do inconsciente. Destruir Édipo, a ilusão do eu, o fantoche do superego, a culpabilidade, a lei, a castração. Não se trata de piedosas destruições como as que a psicanálise opera sob a benevolente neutralidade do analista. Porque estas são destruições à moda de Hegel, maneiras de conservar. Como não suscitaria o riso esta famosa neutralidade? E o que a psicanálise chama, ousa chamar, de desaparecimento ou dissolução do complexo de Édipo. Dizem-nos que Édipo é indispensável, fonte de toda diferenciação possível, e que ele nos salva da mãe terrível indiferenciada. Mas essa própria mãe terrível, essa esfinge, ainda faz parte de Édipo, sua indiferenciação é tão somente o avesso das diferenciações exclusivas que Édipo cria, e ela própria é criada por Édipo, este funciona necessariamente sob a forma deste duplo impasse. Dizem-nos que Édipo, por sua vez, deve ser ultrapassado e que ele o é pela castração, latência, dessexualização e sublimação. Mas o que é a castração se não Édipo ainda, elevado à enésima potência, devindo simbólico e muito mais virulento? E a latência, esta pura fábula, o que é senão o silêncio imposto às máquinas desejantes para que Édipo possa desenvolver-se, fortificar-se em nós, acumular seu esperma venenoso tempo o bastante para devir capaz de se propagar e se transmitir aos nossos filhos futuros. E a eliminação da angústia de castração por sua vez, a dessexualização e a sublimação, o que são elas a não ser a divina aceitação, a resignação infinita da má consciência, que consiste para a mulher em mudar seu desejo do pênis em desejo do homem e do filho, e para o homem em assumir atitude passiva e inclinar-se diante de um substituto do pai. Resolvemos tanto melhor nosso Édipo quanto mais devimos um exemplo vivo, um cartaz, um teorema em ato, para fazer com que entrem aí nossos filhos, evoluímos em Édipo, estruturamo-nos em Édipo, sob o olhar neutro e benevolente do substituto, aprendemos a canção da castração, a falta de ser que é a vida, sim, é pela castração que chegamos ao desejo. O que denominamos desaparecimento de Édipo é Édipo devindo uma ideia. E nada há como a ideia para injetar o veneno. É preciso que Édipo devenha uma ideia para que, a cada vez, desabrochem seus braços e suas pernas, seus lábios e seu bigode, revivendo os mortos remanescentes, seu eu devem uma espécie de teorema mineral que demonstra constantemente a futilidade da vida. Fomos triangulados em Édipo e triangularemos nele. Da família ao casal, do casal à família. Na verdade, a neutralidade benevolente do analista é muito limitada, ela cessa desde que se pare de lhe responder papai e mamãe. Ela cessa desde que se introduza uma pequena máquina desejante no consultório do analista, um gravador, por exemplo. Ela cessa desde que se faça passar um fluxo que não se deixa selar por Édipo, a marca do triângulo. Dizem que você tem libido demasiado viscosa ou demasiado líquida, contraindicações para uma análise. Quando Fromm denuncia a existência de uma burocracia psicanalítica, ele ainda não vai suficientemente longe,
porque não vê qual é o selo dessa burocracia e que não basta apelar ao pré-edipiano para escapar de Édipo. O pré-edipiano é como o pós-edipiano, ambos são ainda uma maneira de reconduzir a Édipo toda a produção desejante anedipiana. Quando Reich denuncia a maneira como a psicanálise se põe a serviço da repressão social, ele ainda não vai suficientemente longe, porque não vê que o liame da psicanálise com o capitalismo não é apenas ideológico, mas infinitamente mais estreito, mais apertado, e que a psicanálise depende diretamente de um mecanismo econômico, donde suas relações com o dinheiro, pelo qual os fluxos descodificados do desejo, tal como são tomados pela axiomática do capitalismo, devem ser necessariamente assentados sobre um campo familiar onde se efetua a aplicação dessa axiomática. Édipo como última palavra do consumo capitalista, chupar papai e mamãe, deixar-se selar e triangular sobre o divã, então é. Assim como o aparelho burocrático ou militar, a psicanálise é um mecanismo de absorção da mais-valia, e isto não de fora, extrinsecamente, pois tanto a sua forma quanto sua finalidade são marcadas por essa função social. Não é o perverso e nem mesmo o autista que escapam à psicanálise, é toda a psicanálise que é uma gigantesca perversão, uma droga, um corte radical com a realidade, a começar pela realidade do desejo, um narcisismo, um autismo monstruosos, o autismo próprio e a perversão intrínseca da máquina do capital. No limite, a psicanálise não mais se confronta com realidade alguma, nem mais se abre a algum fora, mas ela própria devém a prova de realidade e a garantia de sua própria prova, a realidade como falta a qual se reconduz o fora e o dentro, a partida e a chegada, a psicanálise index sui, sem outra referência além de si mesma ou a situação analítica.